Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo o tema intervalos de confiança. E para isso, vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca FADESP para o concurso da Cefaz para a vaga do ano de 2022. O texto diz: para uma amostra aleatória considerada grande com variância sigma ao quadrado, tá? Variância nós sabemos que é sigma ao quadrado, conhecida, o intervalo de confiança para mi com 95% de confiança é dada por... Bom, qual é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questãozinha aqui é a letra... Pessoal, aquela velha historinha. Antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo, que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, estamos incentivando a cada vez o quê? A cada vez trazer conteúdos aí para vocês. Agora, o gabarito dessa questãozinha aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, ter dado um like aí. O gabarito dessa questãozinha aqui é a letra B. Como eu falei, pessoal, aqui então é sigma ao quadrado, isso aqui se refere à variância, e ele trouxe essa letrinha grega aqui chamada mi. O que essa letrinha grega representa? No caso, ela representa a média, tá? Então ela poderia ter informado, né? Variância sigma ao quadrado e média igual a mi. Mas tudo bem, nessa altura do campeonato isso não precisa. Como ele trouxe a ideia de intervalo de confiança, o que significa isso, pessoal? Que vou trazer a expressãozinha, depois eu trago a fórmula. Nós vamos ter aqui no centro, aqui nós vamos ter a nossa média. Lembra, a nossa média é um ponto de equilíbrio. Então, esse mi aqui está equilibrando tanto o lado direito como o lado esquerdo, tudo bem? O que nós podemos inferir, tá? Que a média populacional, ela é igual à média amostral. Vou desenhar aqui para vocês, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte. Nós vamos ter a média populacional. Ó, nós temos a média populacional. E se eu extrair uma amostra, nós vamos ter uma média amostral. E eu estou dizendo que a média da amostra é igual à média da população. A média da população é igual à média da amostra, tá? Então, é isso que está sendo dito aqui. Perfeito. Só que vocês observam o seguinte, que aqui existe um certo intervalo. Como assim, professor, um intervalo? Olha a distância dessa média amostral para a média populacional. A mesma coisa aqui ao lado direito. Olha a distância da média populacional para a média amostral. Pessoal, esse intervalo aqui, ele é conhecido como margem de erro. Então, esse intervalo aqui representa o erro, tá? Então, essa distância aqui representa a margem de erro. Por isso que ele trouxe aqui 95% de confiança. Que a essa altura do campeonato, isso aqui é irrelevante para a gente, tá? Mas isso aqui refere-se ao erro. O erro, nós sabemos que o erro pode ser para mais, ó, se for para mais, então ele é positivo, ou para menos, tá? Negativo. O que está à direita da média é positivo, o que está atrás da média é negativo. Então nós vamos ter uma margem de erro que é para mais ou para menos. A gente costuma escutar bastante essa expressão, principalmente quando tem pesquisa política, né? A margem de um candidato, ser eleito é 95% para mais ou para menos, assim sucessivamente, tá? Então, essa aqui é a ideia de margem de erro. Perfeito. O que mais que a gente consegue extrair aqui, ó? A gente já consegue montar só com o que nós aprendemos até agora. Então, nós sabemos que nós vamos ter a nossa média populacional, que é igual à média amostral, mais ou menos o erro. Opa, mais ou menos o erro. Só que, observa, não tem isso aqui nas alternativas. Por quê? Porque esse erro aqui, ele abriu, tá? Porque esse erro aqui existe uma fórmula. Qual que é a fórmula do erro? Essa aqui. Nós vamos ter Z, que multiplica o desvio padrão populacional sobre raiz de N. Tudo bem? Então, esse aqui é é a fórmula do erro. Observa que tá indo tudo muito bonitinho, ó. Nós temos Z, 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 Z e Z, porém ele trouxe uma informaçãozinha aqui após o Z. O que é essas informações? Pessoal, isso aqui é o nosso alfa, isso aqui é uma região crítica. Se a gente for colocar isso aqui na distribuição normal, nós vamos ter a seguinte situação, ó. Não estou falando da distribuição normal padronizada, tá?
colocando a distribuição normal mesmo, tá? Ou até na padronizada, se vocês quiserem. Nós vamos ter uma região crítica, ó. Nós vamos ter uma região crítica. Tudo bem? Só que como se trata de um intervalo de confiança, nós vamos ter uma região crítica à direita e à esquerda. Então, o que, que acontece? Essa região crítica, normalmente chamada de alfa, quem conhece teste de hipótese sabe do que eu estou falando, esse alfa aqui, ele foi dividido ao meio, tá? Então, nós vamos ter uma região crítica dividida ao meio. Por quê? Porque nós vamos ter o lado direito e o lado esquerdo. Então, nós vamos ter o nosso alfa dividido ao meio, dividido por 2, ó. Então aqui nós vamos ter o nosso alfa dividido por 2. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui que não tá, ficou muito junto. Então nós vamos ter o z, ó, que é igual a alfa dividido por 2, que multiplica o desvio padrão sobre raiz de n, tudo bem? A mesma coisa aqui, deixa eu só aumentar. Então nós vamos ter o nosso z também representado pelo nosso alfa ao meio, né? Que multiplica o desvio padrão populacional sobre raiz de n. Bom, essa aqui é a fórmula. Agora observa que o que eu acabei de escrever aqui é o que está na alternativa. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Então nós vamos ter nosso desvio padrão sobre raiz de n. Ó, então o que está dizendo aqui, ó? Na letra B, tá? Está dizendo que a nossa média, ó, o nosso mi, ele está entre um z, ó, entre um z que multiplica desvio padrão sobre raiz de n, mais, ó o mais aqui, ó, que nós temos menos, aqui nós temos mais um z, né, que é nosso alfa dividido por 2, que multiplica o desvio padrão sobre raiz de n. Então, sem muito o que explicar, tá? O que eu acabei de... Essa fórmula aqui, ela está desenhada aqui e ela está expressa aqui. Logo, o gabarito dessa questãozinha aqui é a letra B. Para alguns deve ter ficado confusa essa questão. Por quê? Porque você precisa de uma bagagem, você precisa ter pelo menos um breve entendimento do que se trata uma distribuição normal, um teste da hipótese e principalmente uma estimação intervalar, tá? No caso que é um intervalo de confiança. Então são 3 informações. E como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de intervalo de confiança, teste de hipóteses ou outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!